Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live de edição do Diário Jurídico. É uma live de estreia aqui no Três Pontas Estúdio Live, comigo, Milena Vieira, advogada trabalhista. Hoje é um dos temas que mais geram medo, geram dúvidas entre os trabalhadores, que é a demissão por justa causa. Você vai entender quando o empregador ele pode realmente aplicar essa penalidade e quando ela é abusiva para não sair prejudicado. Então, se você é trabalhador, se você é empresário ou RH, fique aqui até o final com a gente, porque eu vou te explicar o passo a passo com exemplos reais como agir da forma correta. E de quem estiver aí, comenta aqui pra mim se você já viu algum caso de justa causa, se você achou isso correto ou não. Isso é muito importante. Para a gente entender um pouco, né, a gente precisa saber o que é a justa causa. A justa causa é uma penalidade muito grave dentro do contrato de trabalho. Então ela vai ser aplicada quando o empregado ele comete uma falta muito grave que quebra a confiança entre as partes, o empregado com o empregador. E quando a pessoa, o trabalhador, ele vai ser demitido por justa causa, ele perde muitos direitos. Por isso é bom você entender quando ela é abusiva. Então você vai somente receber aí, quando você for demitido por justa causa, o saldo de salário, os dias trabalhados e as férias adquiridas. É aquelas férias onde você trabalha durante um ano e adquire o direito àquelas férias. Então, se você não tirou, você vai receber essas férias também. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, quando você é demitido por justa causa, isso não pode jamais estar na sua carteira de trabalho. O empregador ele não pode anotar que ele mandou você embora, que ele te demitiu por justa causa e anotar lá o motivo dessa demissão. Essa demissão, ela é uma demissão que ela tem que ser de forma sigilosa, de uma forma tranquila e com o menos possível de alarde dentro da empresa. Esse empregado que foi mandado embora, os outros colegas de trabalho, eles só podem saber se ele foi mandado embora por justa causa se ele contar. Então, quando aquela famosa frase, o empregador ele vai me prejudicar. Bom, se alguém ligar para o seu ex-empregador que te mandou embora por justa causa, ele ligar, ele não vai poder falar mal de você, ele não vai poder te desabonar diante de outros empregadores. E quando o funcionário ele é demitido também por justa causa, você vai perder aquele direito daquela famosa cartinha em que você pede a recomendação. O empregador ele não vai fazer essa famosa cartinha de recomendação. Então é bom você entender que quando você é mandado embora ou demitido por justa causa, você vê se você foi demitido de uma forma devida, se essa forma não foi ilegal. É importante entender também que quando o empregador ele te manda embora por justa causa, ele precisa fundamentar de uma forma clara, escrever naquela carta de demissão o motivo fundamentado de que você foi demitido por justa causa. Você tem o direito de se defender diante da empresa e se caso não houver, você pode sim pedir a reversão dessa justa causa na Justiça do Trabalho e conseguir receber todos os seus direitos trabalhistas. Então você não vai deixar de perder 13º, férias proporcionais, FGTS proporcional, a multa do FGTS e mais o seguro-desemprego. Uma reversão que eu vi na Justiça do Trabalho esses dias de um empregado, ele foi acusado de cometer furto de máquinas dentro da empresa, foi despedido por justa causa, foi um ato de improbidade que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Nesse comunicado da dispensa foi indicado somente o artigo de lei em qual ele foi demitido por justa causa. Ele entrou na justiça, ele conseguiu essa reversão e o juiz entendeu que aquela demissão por justa causa ela era nula, porque ele não deu direito ao empregado uma oportunidade de se defender e muito menos colocou todos os motivos e fundamentou aquela demissão. O trabalhador, então, ele recebeu aí todas as suas verbas rescisórias.
Então, se essa for demitido sem justa causa, sem prova, se for desproporcional, a justiça ela pode reverter e o trabalhador ele recebe tudo que ele perdeu. Então, isso é muito importante. Eu vou explicar alguns exemplos curtos aí, quais são os motivos de demissão por justa causa. O ato de improbidade é um que eu acabei de falar, é quando o empregado ele comete fraude, furto, desvio de valores da empresa, falsificação de documentos, aqueles atestados médicos falsos, você também burlar o controle de ponto também, isso causa um ato de improbidade. Teve um caso de uma funcionária de uma loja de celular, ela deletou todos os débitos dela no sistema da empresa e ainda deletou de mais um cliente que ficava incomodando ela durante o trabalho. E como o RH não fazia nada com esse cliente, ela foi e deletou também esse débito que ele tinha. A justificativa da empregada foi que ela queria comprar um novo aparelho de celular, por isso ela debetou, cancelou todos os débitos e apagou. Então isso gerou na justiça, a justiça entendeu que houve uma quebra de confiança entre a funcionária com a empresa e manteve a justa causa dessa funcionária por ato de improbidade. O que é a insubordinação também, que pode ser algum caso também que você pode sim ser demitido por justa causa. A insubordinação é quando vai um gerente ou um superior hierárquico vai lá e te dá aquela função para você fazer. E você no momento não faz, não quer fazer, você está cometendo uma insubordinação. Um dos requisitos para você ser caracterizado uma pessoa, um CLT, pessoa que tem carteira assinada, você precisa ser subordinado. Alguém tem que te dar uma função. Quando você deixa de fazer essa função, você se torna insubordinado. Temos também a desídia. É quando aquele empregado ele está lá preguiçoso, um mau desempenho durante o trabalho, atrasos frequentes, fumar em local proibido, recusa de registrar ponto, comportamento agressivo, isso também é uma desídia. Temos também a embriaguez habitual ou em serviço. Vocês têm visto aí um vídeo que causou muita polêmica de uma funcionária que ela colocava a cerveja dentro do copo, fechava o copo e tomava fingindo que era água. Bom, esse vídeo aí foi só um marketing, né? É o que a maioria das pessoas fazem pra gente conseguir. Mas isso acontece frequentemente na Justiça do Trabalho. Um exemplo muito comum é de um motorista que conduz veículo ou maquinário dentro de uma empresa, vamos supor um supermercado, uma empilhadeira. E dentro desse supermercado, ele ingere vários tipos de bebidas alcoólicas. Ele passa a não ser um risco só para ele, mas para os colegas e para os clientes que estão ali em volta. Tem alguns julgados, alguns judiciários, que esses tipos de desabonação desse funcionário embriagado durante o período do trabalho, ele pode sim ser mandado embora por justa causa diretamente. Não precisa de ter aquele histórico todo do funcionário. Mas tem alguns tribunais de justiça que desconsideram isso e falam que não é necessário já ter todo esse histórico, já pode dar justa causa direto para aquele funcionário. Outra coisa também é o abandono de emprego. Sabe aquele funcionário que fica ausente durante 30 dias? Aquele funcionário ele pode sim ser mandado embora por justa causa. Ele abandonou o seu cargo, a sua função, 30 dias sem dar nenhuma justificativa. Ofensas verbais ou físicas no local de trabalho. Se você ofender o seu colega de trabalho ou seu superior hierárquico dentro da empresa, caracteriza também a justa causa. Agora, quando um empregador ou quando o superior hierárquico, um gerente fora do local da empresa, também considera justa causa, mas somente quando é empregador ou superior hierárquico. Outra coisa também que causa a justa causa é a violação do segredo profissional. Aquela empresa que possui ali uma receita e tem algum produto secreto naquela receita. Se você sai dessa empresa e você quebra essa, ou você está dentro da empresa e fala esse segredo, você sim pode ser mandado embora, por justa causa. Tem um também que é muito comum, que é o ato de indisciplina.
que é desrespeitar normas gerais da empresa, como o uso do uniforme. Outra também muito comum que agora vem sido pacificado, tem no Tribunal de Justiça do Trabalho, é os jogos de azar. Teve um caso recente de uma funcionária que ela foi demitida por justa causa. Ela estava jogando aqueles joguinhos do Tigrinho, famosos jogos do Tigrinho, durante o expediente. O juiz entendeu que a justa causa é mantida porque ela violou a boa-fé necessária à relação do trabalho. Teve um outro caso também de um funcionário que foi demitido por justa causa. Ele posta vídeos nas redes sociais comentando o dia a dia da empresa, coisas bem particulares, e chegou até a gravar um vídeo social dentro do vestiário na empresa. Essa empresa ela demitiu por justa causa, por mau procedimento, e ainda baseou no regulamento interno daquela empresa que proibiu o uso de celular, e que esse trabalhador ele desrespeitou essa norma da empresa. Teve também uma outra justa causa mantida na justiça em que um funcionário ele estava usando o cartão corporativo da empresa para abastecer o seu próprio veículo. O funcionário ele tentou alegar que confundiu ali o cartão na hora de fazer o pagamento, mas isso não colou na justiça não. O que aconteceu? Foi mantida a justa causa e a empresa, o mais importante da empresa, ela conseguiu comprovar que o funcionário ele estava agindo de má fé lá e usando esse cartão. O que a empresa conseguiu? Ela fez um boletim de ocorrência, ela olhou o circuito interno da empresa ali, as câmeras de segurança, e ela tinha um comprovante de todas as compras, né, de que esse funcionário fez, e também um termo de uso do cartão. Então lá mostrava nesse termo que o funcionário, o que ele podia fazer ou não com aquele cartão da empresa. Então a justa causa, ela foi mantida. Tudo isso precisa ser comprovado. Não basta o empregador dizer que achou errado. Se ele falar assim, achou errado e eu vou mandar embora por justa causa, isso não funciona. Ele precisa de ter prova, ele precisa de ter testemunha, ele precisa de ter documento ou advertência anterior, senão é abuso, é uma ilegalidade. Você não pode ser demitido por justa causa. E aí, vocês acham que na maioria as justas causas são aplicadas corretamente? Coloca sim ou não aí pra gente ver o que você acha. E você, se você tem medo de ser mandado embora por justa causa também, é importante a gente saber. A empresa ela não pode aplicar a justa causa direto em qualquer situação leve. Antes disso, ela deve seguir uma chamada escalas de penalidade. Advertência verbal. Primeira coisa, o empregado ali veio sem uniforme hoje. Eu dou advertência verbal para ele hoje. Daqui 2 dias, o empregado está ali de novo sem uniforme. Mais uma advertência por escrito. Mais uma vez, daqui 1 semana, está ali o empregado de novo sem o uniforme. Suspensão. Então, a justa causa ela não é direta. A gente precisa entender que a função é uma punição. Não é chegar justamente ali na justa causa. É sim fazer o funcionário voltar a cumprir o contrato de trabalho. Então, nem sempre vai seguir uma sequência lógica. A lei e a jurisprudência, elas dizem que deve ser proporcional o fato praticado pelo funcionário. Ou seja, uma atitude simples leva uma punição simples. Uma atitude simples que já foi punida anteriormente leva novamente uma punição mais grave. E assim sucessivamente a gente vai aumentando. Se uma atitude grave ela vai gerar um problema para a empresa, e ela sim pode gerar diretamente uma suspensão ou uma justa causa direta. Tudo vai depender da gravidade do histórico do funcionário. Isso demonstra que o empregador ele tentou resolver antes de punir aquele empregado. Um exemplo prático que a gente não precisa ficar dando advertência ou suspensão é o atestado falso. Quando o empregador ele vê que aquele atestado é falso, ele precisa primeiro de provas robustas que aquele atestado é falso. Não só falar assim, esse atestado aqui ele não é verdadeiro. Ele precisa de saber aonde foi emitido esse atestado, perguntar para o funcionário. Aí ele pode ir na clínica onde o funcionário alega que o atestado é de lá. Perguntar, eu quero uma declaração deste atestado. Realmente ele passou aqui?
Se não, ele pode sim já dar a justa causa diretamente no funcionário. E na maioria das vezes essa justa causa é mantida na Justiça do Trabalho. Teve também uma justa causa que foi mantida também de um vigilante. Ele dormiu no horário do trabalho. Só que a empresa só conseguiu comprovar que ele realmente, de forma eficiente, porque ele já tinha um histórico nesse mesmo sentido. Então a empresa ela punia ele periodicamente por ele dormir durante a vigia do trabalho noturno. Então esse agravamento da conduta fez com que a justa causa ela fosse mantida por negligência do funcionário com suas atividades. Tem casos em que os tribunais eles reconhecem essa justa causa logo do vigilante na primeira vez que ele comete esses tipos de atos. Mas é sempre bom verificar com o advogado se essa justa causa já é importante, que você já caracterizar logo na primeira desídia do funcionário. E será, gente, uma dúvida comum aí entre os empregados. É obrigado a assinar a advertência? Vocês acham que a gente é obrigado a assinar qualquer advertência que o empregador entregar para você? Não, não é bem assim. Se você, trabalhador, não concordar com o que está escrito naquela advertência, naquele documento, você não é obrigado a assinar. Se você quiser assinar, você pode colocar assim, ciente, mas não concordo com a advertência. Isso é muito importante, isso vai te ajudar futuramente, se caso você for demitido por justa causa. Porque esse documento ele só serve para mostrar para aquele funcionário, para aquele empregado, que ele cometeu um ato que prejudicial à empresa. Então, se você não concordar, você não tem a obrigatoriedade de assinar essa advertência. O mais importante nesse meio termo é manter o respeito, a transparência dos dois lados. E se a empresa usa essas advertências como uma forma de ameaça, isso pode caracterizar um assédio moral, que em futuras lives, toda segunda-feira, a gente possa aí trazer para vocês um pouquinho sobre o assédio moral. Então, quando a justa causa ela vai ser abusiva. Ela vai ser abusiva quando não há provas, quando a empresa ela aplica depois de muito tempo. Aquele funcionário ele cometeu aqui hoje uma mal conduta. Daqui a um mês a empresa quer dar uma advertência sobre essa conduta que aconteceu há um mês atrás. Isso não pode. Isso aí vai caracterizar como uma demissão por justa causa abusiva. Quando a falta também é leve. Quando o empregado às vezes falta injustificadamente e o empregador quer mandar o funcionário embora por justa causa, isso também caracteriza, ela vai ser abusiva. O empregado, ele é punido 2 vezes também pelo mesmo fato. A justa causa também vai ser abusiva, tá? Ou também quando usa como forma de retaliação. Um exemplo comum é quando o funcionário sobe lá no RH e reclama dos seus direitos. Olha, tá atrasado às vezes aí o meu salário. E o empregador, o RH ali como maneira de retaliação daquele funcionário, começa a aplicar ali alguma advertência como forma de permitir que seja feita a justa causa daquele funcionário. Um exemplo real de uma justa causa que foi aplicada e que logo esse funcionário ele entrou na justiça e ele conseguiu a reversão foi de um funcionário que trabalhava embriagado. O caso aconteceu lá no TRT em Campinas, onde um açougueiro ele foi trabalhar com sinais de embriaguez, ele dormiu no local de trabalho e isso foi registrado pelas câmeras e pelo gerente. O gerente logo chamou ali o funcionário e já aplicou a justa causa para ele. Ele entrou na justiça e a justiça entendeu que não tinham prova suficiente para comprovar que aquele funcionário ele estava embriagado no local de trabalho. Então isso ensejou, ele conseguiu receber todas as verbas rescisórias. Por que a empresa errou neste sentido? Quando a empresa constata que o funcionário está embriagado no local de trabalho, ele precisa, o empregador, levar esse empregado para o médico do trabalho e comprovar por meio ali de um laudo do médico que ele está realmente embriagado para assim conseguir mandar esse funcionário embora por justa causa. Neste caso, constatou que é abusiva a justa causa desse funcionário. Não tinham provas suficientes.
Caso de um motorista dirigindo embriagado, se ele para numa blitz, ele faz o teste do bafômetro, logo chega lá na empresa que ele estava dirigindo embriagado, sim, aí isso sim gera uma justa causa que pode ser imediatamente, porque a prova ela está bem robusta daquele funcionário que cometeu esse ato de dirigir embriagado durante o trabalho. Uma dúvida comum também que eu vejo muito mesmo é quando um funcionário ele entra de férias e ele vai, de acordo com a CLT, isso é proibido, mas hoje o tribunal ele tem pacificado isso, que não gera uma justa causa. Pode ser, às vezes, uma advertência ou uma suspensão para esse funcionário. Se o trabalhador ele vai durante as férias e trabalha para e não prejudica aquela empresa e ele também não fica cansado, não atrapalha aquele empregado, não considera nenhuma justa causa. Agora, se for comprovado que esse trabalhador ele atuou para a concorrente, colocou em risco informações da empresa ou prejudicou o vínculo de confiança, aí sim isso pode configurar uma justa causa, desde que tenham provas robustas de que possam mandar esse funcionário embora por justa causa. Será que a gente aí tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aí pra gente. Então é importante você saber neste momento se você pode reverter uma justa causa. Sim, gente, a justa causa ela pode sim ser revertida se você tiver aí provas de que ela foi injusta, ilegal, ela não cumpriu com os requisitos da nossa CLT. Isso é muito importante. Então, caso você precisa entender um pouco, o importante é você guardar provas, não agir por impulso e sempre procurar um advogado trabalhista antes de aceitar o que a empresa diz. Principalmente quando no caso de advertência, você às vezes pede ali uma cópia e já procure conversar com o advogado trabalhista para entender se isso é legal ou não. Tanto o trabalhador quanto o empregador, a gente precisa entender que a justa causa ela é excepcional. Ela não é uma ferramenta de punição. Jamais. O ideal vai ser o diálogo, provas e respeito entre as partes. Se houver alguma dúvida, busque orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão, porque uma demissão mal aplicada pode custar caro. O trabalhador, aquele que vai ter uma demissão por justa causa, que cause para ele um dano e é abusivo, ou para o trabalhador, ou para o empregador, que dá aquela justa causa sem ter provas, sem ter feito todo o âmbito legal, isso vai ser revertido. Então você vai ser obrigado a pagar todas as verbas rescisórias para aquele trabalhador. Se essa live te ajudou, eu espero que você salve ela, compartilhe com alguém para entender melhor os seus direitos. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui com live com temas novos e na segunda-feira que vem a gente vai falar um pouco sobre a rescisão indireta. Rescisão indireta é um tema muito polêmico em que muitas pessoas ainda não entendem muito como funciona e o que é a rescisão indireta. Esse vai ser o nosso próximo tema da nossa próxima live, na segunda-feira, às 20 horas da noite.